Você já clicou em um link de promoção incrível e depois percebeu que aquela promoção era falsa? Ou de repente viu um pop-up ali dizendo que você ganhou um iPhone novo, só que tudo parecia muito suspeito? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de segurança digital. Meu nome é Iago e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é super atual e super importante: o risco de golpes online. Essas situações, como as que eu citei agora há pouco, são bastante comuns. E, infelizmente, muita gente cai nessas armadilhas todos os dias. A verdade é que, se a gente ainda não caiu, a gente em algum momento vai cair e conhece alguém que já caiu em algum golpe desse tipo. É ou não é? O famoso golpe do WhatsApp está aí para mostrar isso. O objetivo da nossa aula de hoje é te ajudar a entender como funcionam esses golpes digitais, como identificá-los e, principalmente, como a gente faz para se proteger deles. Se a gente já caiu, como não cair de novo. E se ainda não caiu num golpe desse, como poder bater no peito e dizer, eu não caí. Beleza? Vamos lá. Primeiro ponto da nossa aula é dar uma olhadinha naqueles pop-ups enganosos. Mas o que são pop-ups? Bom, às vezes a gente entra num site e começa a aparecer janelinha, né? Isso principalmente em computador, mas acontece muito no navegador de celular também. Mas a gente entra num site e começa a aparecer algumas janelinhas com propaganda disso, propaganda de bet, propaganda de não sei o que lá. Ou mais ainda, clique aqui porque seu computador foi invadido por um vírus, tem 500 mil vírus no seu computador, clique aqui para se proteger. E se a gente clica, aí vai garantir que esses vírus, o que quer que seja, entrem no nosso computador. Então os pop-ups nada mais são do que essas janelinhas que ficam aparecendo a mais quando a gente está ali navegando na internet, certo? Algumas dessas janelas de fato são legítimas, como tem avisos de cookies, avisos de logins, aviso de bloqueio de alguma coisa. Tem de fato legitimidade nesses pop-ups, mas nem tudo é real. Muitos ali são armadilhas disfarçadas. Os pop-ups que são maliciosos têm algumas características comuns. A maioria é mostrando vantagens para você, como por exemplo, um pop-up que promete um prêmio dizendo que você ganhou um celular. Pô, tu entrou no site ali, do nada já aparece a janela, pá, você ganhou um celular, você é o milésimo usuário a acessar esse site, por isso este celular aqui é seu. Pois é, não é que você ganhou um celular, muito provavelmente você vai perder o seu celular ali. Outros, como dizem, como eu falei agora há pouco, que o seu computador está com vírus e precisa urgente clicar ali para solucionar esse problema. Ou mais ainda, quando acontece de entrar naquele sitezinho pirata, não estou aqui incentivando pirataria de jeito nenhum, mas a gente sabe que tem alguns que entram ali naquele sitezinho para assistir um filmezinho pirata, uma sériezinha que não está disponível naquele stream que eu tenho, e para conseguir acessar aquele conteúdo, eu tenho que clicar num determinado canto. Não é verdade? Pois é, esse aí é um tipo de pop-up malicioso. E tem mais ainda alguns que utilizam contagens regressivas ou sons de alerta, que é para chamar a atenção e assustar mesmo, ok? Aqueles que dizem, seu celular está infectado, clique aqui para baixar o antivírus. Bom, a gente precisa ficar de olho nesses que tentam facilitar demais a nossa vida, principalmente com coisas que a gente não pediu. Como eu falei agora há pouco, às vezes a gente tenta acessar aquele site para ver aquele filmezinho e ele diz para clicar num determinado canto para poder acessar o filme. Só que às vezes aparecem muitas janelinhas de pop-up, muitas mesmo, e a gente não sabe em qual delas clicar. Ou mais ainda, o pop-up que apareceu ali, ele tem o xizinho para fechar, e na hora que eu vou fechar, na verdade, eu sou redirecionado para um outro site, porque aquele X é um X falso. O xizinho de fechar está escondido em um outro ponto ali daquele pop-up. Então a gente precisa ficar atento, primeiro, nos sites que a gente entra, e segundo, se realmente a gente entrar em determinados sites, onde de fato eu devo clicar. Enfim, a dica que fica aí super importante é: nunca clique em nenhum pop-up que aparecer assim de surpresa, em nada que pareça suspeito demais, ou nada que pareça bom demais, certo? Na dúvida, não clica. Vamos falar agora um pouquinho sobre um tipo de armadilha que é muito comum, são os links falsos. Eu mencionei lá na aula 2 que a gente tem que ficar de olho
naqueles linkzinhos, lembra que eu falei, por exemplo, do BB, do Magazine Luiza, da Kabum? A gente tem que averiguar se de fato esses links que eu estou recebendo são links reais ou se são links falsos, como por exemplo, promoção, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, .com/cliente, clique aqui. E às vezes eu abro esse site e ele tá com a roupagem de um site conhecido, como por exemplo um site da Amazon bonitão ali e tal, e na verdade ele não é um site real. Como é que eu faço para perceber se eu estou clicando num site real ou num site falso? Vamos lá, eu recebi aquele sitezinho, aquele linkzinho, cliquei nele e ele tá com a roupagenzinha da Kabum, bonitona lá, cadeira gamer, promoção especial, R$200, beleza. A cadeira gamer dessa custa uns R$1.000, por exemplo. Tá custando ali R$200, olha. Vou botar aqui meu cartão de crédito agora para comprar. Não, segura um pouquinho, acalma aí um pouquinho. Vai passando o mouse pelo site, vai dando uma olhada em cantos que devem ser clicáveis, que devem ser links, e ver se realmente eles são links ou se são apenas textos. Isso é uma primeira forma de identificar, onde tem lá embaixo no final do site. Fale conosco, política de privacidade, sei lá, trabalhe conosco. Passa só o mousezinho por cima disso. Virou uma mãozinha, dá para clicar nesses textos? Se não der para clicar, é um site falso. Aquilo ali é apenas um texto mascarando a página real, certo? Segundo detalhe, a gente vê se o domínio, o que é o domínio? É o sitezinho, o nome do site que aparece ali, depois do www. O nomezinho do site, eu ver se aquele domínio é realmente confiável. Eu estou de fato clicando em www.kabum.com.br ou eu estou clicando em www.promoção-compre aqui barato. Alguma coisa. Então eu tenho que observar se de fato esse domínio é um domínio confiável. Terceiro passo aqui, terceira dica, é a gente ficar de olho em erros possíveis de digitação. Como, por exemplo, o site do Google é ali GOO. E aí, quando eu recebo um sitezinho, eu recebo G00, GLE. Parece que está escrito Google, mas não está, né? Então eu tenho que ficar de olho porque às vezes muda só uma letrinha, muda uma palavrinha ali disfarçada no meio que a gente acaba passando batido. Então eu tenho que estar sempre atento com onde eu vou clicar, em qual site eu vou entrar. Um exemplo bem prático aqui para a gente ficar de olho é, você recebe um e-mail dizendo que precisa atualizar os seus dados bancários com urgência. Esse linkzinho parece certo, mas se você copiar o link e colar num bloco de notas, por exemplo, você vai ver algo que está lá como bancobr-online.xyz/cliente/atualização, blá, 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 blá. Se você cair num golpe desse, se você entrar num site desse e colocar os seus dados ali, você vai acabar fornecendo dados bancários diretamente, assim, de mão beijada, para o golpista, certo? Então, tem que ter cuidado com isso. Um outro golpe que é muito comum, a gente está numa época em que a gente compra muito online, principalmente faz muita importação. E atualmente a gente não está mais se preocupando em pagar taxa, né? As taxas já vêm embutidas nos valores ali dos produtos que a gente compra. Porém, é muito comum mesmo, quando a gente compra algo em alguns sites tipo AliExpress, Shopee, chega um SMSzinho lá dos Correios dizendo que sua compra foi parada e taxada. E a partir do momento em que eu lembro que fiz aquela compra, é automático que eu já vá ali e pague um boleto, porque esse site geralmente gera um boleto, gera um Pix, que é para você pagar para liberar a compra. Por que liberar entre aspas? Porque a sua compra não está retida ali, a sua compra está vindo normalmente. Então, não confia nesses links que chegam às vezes por SMS, não confia neles. Se você está na dúvida se de repente sua encomenda foi parada pelos Correios, se sua encomenda está ali taxada, vai diretamente no site dos Correios. E lá, através do código de rastreio da sua compra, você vai ver, bate lá com seus dados, vê se está tudo ok e vê se realmente sua compra foi parada, sua compra foi taxada. Não confia nesses links que chegam por SMS, tá bom? Isso é algo que já aconteceu, inclusive, comigo. Eu tinha feito uma compra e recebi o SMS e automaticamente pensei, meu Deus,
vou ter que pagar ali aquela taxa, e a taxa era a taxa mais cara do que o produto, era um produto de R$ 50, era uma taxa de R$ 65. E depois eu lembrei que o produto que eu tinha comprado não era um produto importado, era um produto nacional, então não tinha motivo para ser taxado. Fui direto lá no site dos Correios e vi que meu produto já estava para chegar em casa, certo? A gente precisa ficar muito atento com isso. Uma dica de ouro aqui, sempre que eu receber um link, clicar com o botão direito, copiar o link, colar num bloco de notas e não diretamente no meu navegador e dar uma analisada nesse link, ver direitinho se é ok, se ele está tudo certinho ali. E mais ainda na dúvida de uma loja, se eu sei que essa loja é real ou não, de repente é uma loja que eu não conheço o nome, pega só aquele nomezinho da loja e vai ali no Google, procura no Reclame Aqui, vê se realmente é uma loja idônea, é uma loja que realmente tem boas avaliações, ou se é uma loja falsa, beleza? Fica atento. Vamos agora falar um pouquinho sobre o phishing. Se a gente pegar esse phishing e associar a pescaria, tá, realmente é a associação, nada mais é do que uma verdadeira isca digital. É como se alguém jogasse uma isca ali e eu abocanhasse essa isca, tá? E é basicamente quando um golpista se passa por alguém confiável. E quando eu digo alguém confiável, isso pode ser o banco, pode ser uma loja, pode ser até mesmo alguém que a gente conhece e tenta nos enganar para roubar nossas informações. E sempre passando aquela a cara como se eu realmente pudesse confiar naquilo ali, sabe? Por exemplo, eu recebo uma ligação da minha gerente do banco dizendo que foi reconhecido um Pix ali feito por mim, querendo saber se realmente eu fiz aquilo ali e tal, e pedindo para que eu vá até determinado lugar, ou pedindo para que eu passe minhas informações de banco, minha senha, caso eu não reconheça aquele Pix, que eu passe as minhas informações para que eles mesmos possam resolver. Então isso aí é o phishing. Eu caio naquela armadilha, pego aquela iscazinha, tá? E os canais que geralmente são mais usados para esse phishing são os e-mails falsos, porém um e-mail que parece ali com o de alguém que eu conheço, tem primeiro nome igual, sobrenome, mudando só uma ou duas letrinhas. SMS suspeitos, já falei aí também dos Correios. Tem no WhatsApp, alguém com a foto igual a de alguém que eu conheço, e me passa um determinado link para que eu clique e coloque ali informações, até mesmo pelo próprio Instagram, e ligações telefônicas automatizadas. A gente recebe ligações de números desconhecidos todo santo dia. É ou não é? Eu, particularmente, posso falar por mim, eu não atendo mais ligações de números desconhecidos. Simplesmente bloqueio esses números. Ah, pode ser alguma coisa importante? Posso estar perdendo alguma coisa importante? Posso. Mas é um risco que não vale a pena correr, certo? Vamos voltar lá para o começo da aula, relembrar daquele golpezinho do WhatsApp que eu já falei. Todo mundo aqui conhece alguém, ou já passou por isso, de receber uma mensagem com aquela fotinha de uma pessoa que eu conheço, foto do meu primo, foto da minha esposa de repente, foto da minha mãe, dizendo, ei, troquei de número, e eu preciso pagar aí uma conta com urgência, tu manda aí aquele Pix para mim, por favor. Pois é. Primeiro passo, antes de tudo, é a gente ligar para a pessoa antes de transferir qualquer valor. Muitos desses golpistas já estão bem ligados, muitos não, né? Todos aí já estão bem ligados nessa história de receber ligação, e eles dão um jeito de driblar isso aí, não posso atender agora, ou então atende, a ligação cai, tá com um sinal ruim, sempre dá um jeito, mas a pessoa chega já dizendo que trocou de número, e tá pedindo aquele Pix, aquele dinheirinho porque precisa pagar uma conta com urgência, não manda. Nada que alguém estiver mandando, pedindo dinheiro com urgência pelo WhatsApp, não manda. Por mais que seja uma foto conhecida, uma foto que é de alguém muito próximo de mim, tá falando até do jeito que a pessoa falaria comigo, não confia. Não cai nessa, porque muito provavelmente aí vai ser um golpe, você vai perder esse dinheiro, porque também não vai ter como recuperar depois, beleza? E aí, quem não gosta de uma promoçãozinha, né não? Mas a gente precisa ter muito cuidado
com essas promoções falsas. Como eu já falei e repito, gosto muito de frisar nisso, tudo que vem muito fácil, muito vantajoso para a gente, a chance de ser golpe é altíssima. Então aquela promoção que tá maravilhosa, vou pegar aquele videogame que eu estava querendo, olha, com 50% de desconto, você vai perder 50% do valor ali, porque é golpe, com certeza. Às vezes a gente consegue, quando cai um golpe desse de um site falso, ainda consegue recuperar se for uma compra no cartão de crédito, abre ali um boletim de ocorrência, mas é muito complicado. Não vale a pena passar por todo esse constrangimento, toda essa dificuldade depois por algo que eu poderia ter evitado, beleza? De um modo geral, quais são os objetivos dos golpes? Primeiro, eles querem coletar os seus dados pessoais, eles querem fazer primeiro com que você passe de livre, espontânea vontade esses dados, certo? Querem também instalar malwares lá no seu computador, já falei dos malwares na aula passada e lá na outra aula, na aula 2. Então eles querem instalar malwares de forma que qualquer coisa que você fizer no seu computador, eles vão conseguir visualizar, eles vão conseguir pegar, captar ali tudo que você estiver mexendo. E também induzir um compartilhamento, inclusive através dessa instalação dos próprios malwares. Já falei também na outra aula lá sobre segurança, mas para se instalar alguma coisa no meu computador, eu tenho que autorizar essa instalação. Então, se um malware entrou no meu computador e está lá pegando os meus dados, é porque de fato eu deixei ele fazer isso. Não é que eu sei que recebi um programa espião, spyware, e estou lá dizendo não, pode mexer em tudo. Não. Essas permissões, essas instalações, elas vêm disfarçadas. Elas vêm disfarçadas de aplicativos que eu já conheço, de coisas que são confortáveis para mim. E é por isso que eu acabo autorizando essa instalação, certo? Geralmente, esses golpes vêm disfarçados de links estranhos, links desconhecidos. Aliás, links que são conhecidos, porém que tem algum detalhezinho estranho ali no meio, disfarçado. Muitas vezes pedem o compartilhamento, vou ganhar aquele iPhonezinho se eu compartilhar isso aqui com 10, 15 pessoas, então é meu, beleza? Não é assim que funciona. E sempre estão apelando para a ganância ou para o medo. Ou é algo que te promete muita coisa muito fácil, ou é algo que se você não fizer, você vai perder aquilo ali, você vai perder uma quantia muito grande se de repente você não clicar naquele link. Ou vai se instalar um mal no seu computador se você não clicar nesse link agora. Vamos dar uma olhadinha numa situação prática. Tu tá lá no Instagram e vê que hoje é o aniversário do Magazine XPTO e a gente está sorteando aqui 100 geladeiras novas. É só cadastrar o seu CPF agora para poder participar do sorteio. Não vale a pena. Não sai colocando seu CPF em qualquer site, em qualquer link, qualquer coisa que seja, porque qualquer pessoa que estiver aí cuidando, administrando aquele link, vai ter acesso aos seus dados, certo? E mais ainda, uma promoção que seja de verdade não vai exigir que você compartilhe aquilo ali com outras pessoas para poder de fato valer aquela promoção, e tampouco vai pedir seus dados bancários fora de um site oficial. Bom, galera, a gente está chegando no final e para concluir, vamos dar uma relembrada no que foi discutido ao longo das nossas aulas. A gente precisa ter em mente que todos os golpes estão sendo cada vez mais bem feitos. Os golpes estão sendo cada vez mais aperfeiçoados. E às vezes parecem ser feitos de formas muito simples. Às vezes a gente olha para aquela pessoa que caiu num golpe e pensa, poxa, eu não cairia num golpe desse. Mas, cara, cairia. Todo mundo está suscetível a cair num golpe. Porque quando a pessoa tenta aplicar um golpe em você, ela sabe falar exatamente o que você precisa ouvir para que você caia, para que você fique suscetível a cair naquele golpe, certo? Então é por isso que os golpes estão cada vez mais bem feitos, cada vez mais elaborados. E o segredo está aí na atenção aos detalhes. A gente precisa desconfiar sempre de mensagens com promessas exageradas, de links que tenham detalhes estranhos, que pareçam confiáveis, mas que tenham um detalhezinho que não era para estar ali. E principalmente daquela urgência, tem que ser agora, não.
Então a gente precisa desconfiar nisso, certo? Aquela ganância, aquela vontade de ter um dinheiro muito fácil pode levar a um prejuízo gigantesco. De forma bem resumida, quais são as recomendações da nossa aula? Aparecer aquele pop-up ali que eu não sei o que é, não clica. Recebi um linkzinho que eu tô na dúvida, ou um link que é um pouco estranho, é bom verificar antes de clicar, vai lá no bloco de notas com esse link e analisa direitinho todo aquele domínio. Não compartilhar dados por mensagens, por mais que pareçam pessoas conhecidas, ou por mais que pareçam situações em que é alguém confortável ali, conhecido para mim, não compartilhe essas informações. E por último, não confia em promoção muito boa, muito maravilhosa para você. Não forneça essas informações e nem compartilhe com contatos, mais ainda, tá certo? Se é um link suspeito também, não devo repassar para outras pessoas. Se eu não quero cair no golpe, eu também não vou querer que outras pessoas também caiam, tá certo? Fica aí a frasezinha para a gente refletir. Na dúvida, não clica. A segurança online começa com você. Beleza? Tchau, tchau.